Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesta terça-feira, dia de futebol de novo, sim senhor. O Internacional abre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já tivemos 9 rodadas, Grêmio Internacional se mantém no topo. O Grêmio e o Inter foram beneficiados pela derrota do Fluminense. O Fluminense empatando já passaria do Internacional e ganhando passaria do Grêmio, iria a 17 pontos, seria vice-líder. E vejam só, né? No meio de semana agora, na quinta-feira, tem clássico Fla-Flu, seria confronto direto pela liderança. E o Fluminense ganhando do Flamengo poderia ser líder do Campeonato Brasileiro. Agora não. Agora o Fluminense caiu para a 9ª colocação. Isso quando a gente diz que um resultado muda bastante, muda. Só não muda para quem está lá embaixo, né? O Paraná tinha 3 pontos, foi para 6, mudou muito pouco. Mas eu disse ontem aqui, e o Maurício é testemunha, que o Fluminense não ganharia do Paraná. Esse Paraná uma hora ia fazer alguma vítima. E o REC apostando contra o Abelão é raro, viu? Não, Mandiná não. Não, REC Diná. Mãe, esse negócio não. Aí complica tudo, né? Pai REC. Pai REC não. Depois que eu inventei isso aí, o outro copiou, eu já rebarba da rebarba não dá. Aí não. Aí. Achar um termo aí, pra ele. Um gênio. Não. Pô, tem que achar um termo. Não, REC Diná tá bom. Mas a Libertadores da América, que é o tema principal, traz aqui o Leonardo Guedes, que conhece tudo de futebol sul-americano, especialmente futebol argentino, o Deco Nascimento, representando o Grêmio, diretor de futebol do Grêmio. E aí, de cara, já pergunto para vocês os cruzamentos, que até vou colocar aí, para que também o ouvinte de casa vá acompanhando conosco. Racing e River Plate, Independiente e Santos, Atlético Tucumã e Atlético Nacional, Colo-Colo e Corinthians, Cerro Porteño e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, Boca e Libertad. Depois vou pedir para o Bruno colocar os 8 confrontos na tela aí também, sem atropelos. E Grêmio e Estudiantes. Ficou de bom tamanho? Leonardo Guedes. Eu acho que o Grêmio continua com a sorte que acompanha os bons. O Estudiante, sem querer entrar naquela história que foi do Real Madrid, com certeza é o pior Estudiantes desde a conquista da Libertadores. Ali no Real Madrid havia muita forçação de barra, né? Com certeza. Mas no caso do Estudiantes... É o melhor Real Madrid, o pior Real Madrid. Os caras fazem uma seleção do mundo inteiro, como é que vai ser melhor e pior? Eles vão lá e compram o que tem, né? Mesmo sendo pior, era muito superior a qualquer outro time. Agora, no caso do Estudiantes, realmente é um time que caiu muito de produção, tem pouco investimento, está reformando o seu antigo estádio. Mas onde é que vai ser o jogo, em princípio, no estádio municipal de La Plata? Eu acredito que vai ser no estádio municipal, da prefeitura. O outro está em construção, né? Exatamente, até pela questão da renda também. Eles andaram jogando com o Santos em Quilmes, né? Isso, que é uma cidade ao lado ali, né? Tem um bom estádio, o estádio do Quilmes é um bom estádio. Já foi melhor, agora está bem degradado, mas ainda é um bom estádio grande. Para o Grêmio, melhor seria o estádio municipal, porque não tem pressão. 53 mil pessoas, né? Um estádio bem tranquilo. Deco, e aí, o que você achou? Agora, o Estudiantes, depois Tucumã ou Atlético Nacional. Primeiro tem que pegar o Estudiantes, né? Eu realmente não gosto de não escolher adversário. Acho que quem tá na barca tem que escolher, tem que vencer todos, né? Então, porque você pega o Boca, então, para ver o que Não, pode ser, mas o caso falando no Boca. O Boca teve um ano aí que ele estava pelas carona. Quando chegou na fase de oitava de final, eles crescem na parada. O Estudiante pode não ser um bom time nesse momento, mas sabe como é que é? A Argentina é diferente, né? Eles vêm mordendo, é outro jogo. Mas é melhor pegar o Estudiantes do que pegar o Boca, River, Racing, Independiente. Nesse momento, tranquilo. Mas o Grêmio joga do mesmo jeito sempre, né? Respeitando o adversário, com muita movimentação, muita aproximação e muita posse de bola ofensiva. E dessa forma, talvez a gente consiga segurar o resultado. E fazendo um bom resultado, porque o segundo jogo é em casa, o Grêmio só não faria o primeiro jogo em casa se fosse o Palmeiras. Palmeiras. Né? Todos os outros seriam o segundo. Só na decisão. Só na decisão.
Ou, não sei se chega. Só na decisão, não. O Palmeiras está do outro lado da chave. Então, só na decisão que pode acontecer esse tipo de confronto. Então, acho que o segundo jogo em casa, fazendo um bom resultado fora lá, vamos pro jogo. Vamos deixar a tabela, tá na tela aí, tá aí, ó. O octavos de final. Ah, que bonito, já ficou ali em espanhol mesmo. Octavos de final, que legal. Ontem tinha até um cara traduzindo. Resultado del sorteio. Esse é o fixture oficial da Conmebol. Isso tá até aí, isso aí, ficou legal. Olha ali, ó. Racing e River Plate. Vamos fazer só uma brincadeirinha aqui. O que vocês acham ali, Racing e River Plate? É que é difícil projetar agora, porque essa janela vai mudar muito, né? A gente não sabe qual Racing vai enfrentar o River. A janela vai complicar, vai mexer em muita coisa. Esse período da Copa muda muita coisa. E o que o Grêmio... Pode deixar um pouquinho na tela aí, a gente vai ficar falando em off aqui, para o pessoal ir mentalizando em casa. O que vocês acham? E o Grêmio perde o quê, Deco Nascimento? Por enquanto, nada. Vocês querem perder ou não? Perder é ganhar, porque depende da grana. Porque o Grêmio só vende bem, né? O Grêmio não vende mal, o Grêmio não dá nada de graça. Os clubes... Não está pelado. O Romildo está com um projeto, dentro da linha dele, um projeto de aumentar a quantidade de sócios, de forma que os sócios mantenham o futebol. A hora que ele tiver esse equilíbrio aqui, a gente pode até não vender ninguém e equilibrar o clube. Mas é um processo que ainda vai demorar talvez 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir dessa forma. Do contrário, vai ter que vender sempre né, preferência um jogador. E em 1 ano e meio acaba o financiamento da Arena e esse dinheiro começa aí a divisão de 65-35 que estava pactuada no início, né? Então, ou seja, em 2020 o Grêmio já vai contar com esse dinheiro, teoricamente, nada mudar até Mas lá. Acaba mesmo, porque ano retrasado a OAS, ou a Arena Porto Alegrense, ficou um longo período sem pagar o financiamento, né? Mas acho que foi parte do próprio acordo, em função de tudo que aconteceu com a AES. Foi pago. Foi pago até foi porque... Pago, depois foi acertado. Mas eles ficaram um período, mais ali, de 1 ano sem pagar a parcela. Ficou um período que acho que ficou, discutindo algumas coisas, mas depois acertaram tudo. Pagaram, até porque, senão o próprio estádio entraria como garantia, né? E como não foi executado, então acho que está tranquilo. Então, acho que com esse projeto aí, a ideia de manter que os sócios mantenham o futebol... Aí o Grêmio está trabalhando muito forte, mas já falei para o Rega outra vez, em categoria de base, né? A parte de formação do Grêmio está muito organizada, muito bem conceituada e confirmada. Então, a tendência é que todo ano nós vamos ter sempre alguma revelação, sempre jogadores já prontos para entrar no time. O que significa o Rodrigo Caetano no Internacional? O Rodrigo Caetano tem experiência bastante em categoria de base. Provavelmente ele vai organizar, vai tentar organizar o Inter lá da forma, porque a categoria de base do Inter está muito, segundo a gente tem contato muito aí, eles não estão bem organizados como estavam no passado. Deu uma desorganizada ali, o Rodrigo provavelmente vai reorganizar isso. E aí é bom, porque hoje em dia tem que ter categoria de base, tem que ter, porque ali é que tu vai buscar os teus jogadores. E com esse negócio de conseguir que os sócios paguem a folha, aí os clubes mudam de patamar, me parece, né? Porque... O Grêmio fatura já 7 milhões com sócios, né? É uma bela grana. Muita não, futebol nunca é muito, né? Mas é uma bela grana. Mas são as duas coisas que tem que acontecer, concorda? Então tem que ter os sócios que consigam pagar, não toda a folha, parte da folha, mas que ao mesmo tempo tu invista fortemente em categoria de base. Sem esquecer que o Grêmio paga mensalmente 1,5 milhão, 1,6, como, digamos assim, para colocar os seus sócios no quarto anel. Então, dessa arrecadação dos sócios, o Grêmio tem esse gasto fixo. Mas aí é o seguinte, né? O Grêmio também não gasta na administração da Arena, até alguma contestação. Não tem o custo, mas... Também não entra o grosso, né? Mas aí tu perde as propagandas, perde uma série de coisas que tinha no Olímpico, que hoje não tem. Então, acho que de repente uma coisa compensa a outra. Bom, desses times todos aí que nós estamos esperando que percam jogadores, quem é que perde mais pesado? Racing, River? Racing, com certeza. Racing, com certeza. Perde o Lautaro Martínez, que é 50% do time. Para mim, esse é o melhor jogador da América. Pelo que eu vi na Libertadores. Dos argentinos, né? Isso. E no Brasil, acho que o Palmeiras deve perder, o Corinthians deve perder. Que o Palmeiras perde, mas tem no banco uma seleção também, né? Então, é uma perda relativa. Talvez o Vinícius Júnior seja requisitado, né? Rodriguinho. De Arrascaeta já está vendido, né? Se apresenta. Alguns vão perder, mas não sei, acho que está nivelado de uma forma Boca.
Não, o Boca ao contrário. O Boca... Mas o craque lá, O Pavão não tem proposta oficial ainda. Talvez na vitrine da Copa, da Copa, talvez ele tenha. Agora, a tendência é que o Boca se fala em até 6 contratações, começando por um goleiro que atualmente o Boca não tem. Né? O goleiro é calamitoso. O Bol vai para o Racing? É uma possibilidade. Foi onde ele jogou melhor até hoje. E o Racing perdendo o Lautaro Martínez, talvez vai investir na volta do Bol. Só que é um jogador caro. Mas o Racing está com a grana, né? Exatamente. O Martínez está com a grana. Sim, mas como ele falou, o Boca vai buscar 6 jogadores. Aí é aquela história que a gente estava falando antes. Na segunda fase, os times argentinos vão... É o que se fala. Segunda fase, os times argentinos vão se reorganizar, vão buscar jogadores, vão se tornar... não é o mesmo time, é outro time. O Boca, o Grêmio pega só no fim. Talvez na final. Talvez. Se o Boca chegar, né? Se chegar. O Boca caiu muito de rendimento. Ele foi campeão, mas abaixo então, o Grêmio escapou do Boca. Por enquanto, sim. O Boca tá do lado do Grêmio. O Grêmio pode pegar na semifinal. Do lado do Grêmio, no chaveamento do Grêmio. É isso aí. O Grêmio e Estudiantes nessa fase. Na próxima fase, avançando, pega ou Atlético Tucumã ou Atlético Nacional. Certo. Confronto da semi pode enfrentar Flamengo, Cruzeiro, Boca ou Libertad. Isso no chaveamento divulgado pelo próprio Grêmio. Sim. É o chaveamento oficial da Conmebol. É o que apareceu ontem de noite Então, semifinal pode pegar. Pode pegar o Flamengo. Pode pegar na semi Flamengo, Cruzeiro, Boca ou Libertad. Só coisa boa. E aí do outro lado... Não, o Libertad dá pra enganar. Do outro o Inter, lado... quando foi campeão da América, pegou o Libertad. 2006. Surgiu o Guinha Azul. Eu lembro. Que aquela bola bateu nas costas do Klemer e não entrou, né? Eu tava lá, jogaram até a mãe pra dentro de campo, lá no Defensores del Chaco. Mas que jogar de cadeira aquele dia foi um negócio impressionante. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma selvageria tão forte. Apesar de que eu vou confirmar que esse chaveamento do Grêmio... Eu acho que está errado essa informação do site do Grêmio. Esse chaveamento do site do Grêmio acho que está equivocado. Eu acho que está errado, sim. Eu tinha bem certo mas não é o que saiu ontem no sorteio? Isso, não. Que eu vi ontem. Que eu lembro, acho que era o contrário. Mas o contrário. Eu vou confirmar aqui porque esse chaveamento ficou desenhado estranho. Isso, o Boca está do outro lado. Do lado do Grêmio está River, Racing, Santos e Independiente. O chaveamento oficial é esse. Na hora de passar pro... Foi feito um desenho diferente, alguma coisa. Vamos lá, agora... Atenção, corrijam. Ou daqui a pouco colocaram a lista errada ali, mas enfim, aquele ali era um print de um chaveamento divulgado pelo Grêmio. Semifinal. De um lado da chave, River e Racing, primeiro confronto, pegam quem passar de Santos e Independiente. Isso aí. Grêmio e Estudiantes pegam quem passar de Atlético Tucumã e Atlético Nacional. Destes 4 aí sai a semifinal. Então, o Grêmio na semifinal pega Santos, Independiente, River ou Racing. River ou Racing? Deu uma melhorada. River, Racing, Santos, Independiente. Mais ou menos. Uma melhoradinha. Mas fugiu da maior parte dos brasileiros. Fugiu dos brasileiros. Não, mas até a semi dá pra... Se passar pelo Tucumã, já tá na semi. Eu acredito que ou pelo Nacional, né? O principal rival... o principal rival do Grêmio é o River na semifinal. Porque o Atlético Tucumã tem o La Pulga Rodrigues. Chegar, né? A maior estrela do... O River já vai comer uma cuica para passar pelo Racing agora. Vai. Não vai ser agora, vai ser na volta, né? Mas o Racing já vai estar bastante... Como na volta? Desfalcado. Na volta da Copa. Sim. Não, agora que eu digo na próxima fase. Sim. Vai comer uma cuica. E outra coisa... Eu acho que cuica todos vão comer. Não tem ruim. Esse negócio não vai ter ruim. Vai ter um... O Gustavo Bol, que se fala para substituir, ele é bem diferente, bem menos do que o Lautaro Martínez. O Lautaro Martínez é um troço impressionante. Naquele 4-2 que eu vi contra o Cruzeiro, que esse cara faz com a bola é brincadeira. É a mesma coisa que comparar Everton com André. São 2 jogadores diferentes e com capacidades e futuro diferentes. Aliás, o André vai ter que rebolar, né? Senão o Jael vai tomar o lugar dele. O André ele está acho que o André passou, ontem está conversando sobre isso. Ele passou, acho que em litígio lá com o Sport, acho que uns 4 meses. Por aí. Ou seja, não fez, pelo que eu vi, não fez pré-temporada. Tá aí, o chaveamento tá aí, agora na tela para você mentalizar. Aí. Tá aí, Tá ali, tem as bolinhas, tudo. Eu tinha visto esses bonecos aí, tudo.
Isso. De manhã Mas isso cedo. daí tá certo aí? O Atlético... Tá certo. Ali eles fizeram as listas Ali, ó. diferentes. Ó, ali está quem passa e quem está de um lado e quem está do outro. Atlético Tucumã tem um jogador bem interessante que até os times poderiam observar melhor, que é o Pulga Rodrigues, que é um garoto que tem bastante qualidade. É Como aqueles... é o nome dele? Pulga Rodrigues? La Pulga Rodrigues. Tem um detefone ali. Aqueles argentinos baixinhos, engante. Não. Aquele legítimo engante O engante. argentino que driblador, que inferniza, pega a bola, vai para cima, mas é sozinho, né? O time em si é um time de brigadores também. Tá, e quem é que pode surpreender aí? Tá, o Racing nós sabemos, o River, o Independiente, isso tudo nós sabemos. O Estudiantes é um time de veteranos. O Tucumã, você falou do Pulga Rodrigues aí. O Atlético Nacional não tem mais aquela pujança, né? Reformou tudo. Tu que conhece bastante o futebol. Nem sombra do Atlético e foi campeão. Não chega nem perto daquele Atlético. Colo-Colo, Corinthians, Cerro, eu vejo muito abaixo. Não tem muito. Não O tem próprio nada. Corinthians, né? Para mim, a surpresa O seria... Roger virou titular do Corinthians. Não, é o Rodriguinho, né? Mas se sair o Rodriguinho, é o Roger titular. Para mim, a surpresa aí seria o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que não é tão tá considerado consistente. entre os favoritos e tem Mas capacidade. vai perder o Arrascaeta. Reserva, né? Vem jogando de reserva. Não, mas naquele Entra sempre, né? Mas naquele esquema do 4-2-3-1, acho que ele tem sido poupado às vezes. Porque jogam com o Henrique, Mas o Mano é bom Lucas treinador. Silva, o Arrascaeta, Robinho. o Robinho e o Thiago Neves com o Sassá na frente. e aí entra o Thiago Sobis muitas vezes. Rafael Sobis. O Rafael Sobis e o Bruno e aí Silva. o Thiago Neves desce. Pro lugar do Derrasca. O Cruzeiro é um time. Esse é um time que eu não queria pegar na Copa do Brasil. Esse sorteio eu não queria pegar o Cruzeiro agora. Eu vejo como um time, muito chato. perigoso, com um treinador que conhece joga pelo muito resultado. mata-mata, pragmático. E a situação do Flamengo, né, Rec? No mês de agosto do Flamengo pega na Copa do Brasil o atual Grêmio. campeão da América e na Libertadores o atual campeão da Copa do Brasil. E com técnico interino. Desgosto. Técnico interino, né? A diretoria não confirma. O Barbieri ainda não confirmou como técnico. Ele, não sei, ele é da categoria de base, ele era? Do auxiliar. Exatamente, auxiliar. Ali aquele time do Flamengo é complicado, aquele vestiário. Bastante. Bom, ali um gestor de pessoas ali, o cara tem que ser um astro. Engoliu o Rodrigo Caetano. O gestor engoliu, sim, engole qualquer um. O Rodrigo Caetano e o Carpegiani na mesma, né? Na Na mesma fornada. Ali a pressão no Flamengo deve ser uma coisa violenta, né? É que o técnico interino é aquela velha O história. presidente ia apanhar num desembarque desse aí. Enquanto ele é o amigão da boleirada, enquanto ele é o cara que deixa tudo tranquilo, agora começa a cobrança, perde uma, perde duas, a pressão é imensa, Sabe né? que grandes grupos, assim, eu trabalhei na CRT com 700 funcionários da parte da rede, né? Mas uma coisa que o grupo respeita, se tu tem coerência nas regras estabelecidas e se tu faz justiça. Isso, se tu mantiver isso aí, tu tem o grupo na mão. Tu não pode assim, não. Ainda mais no futebol, né? Maurício Todo mundo se fez acha tal Pelé. coisa, não, Maurício é meu bruxo, ele... Ele é o craque do time, eu então tenho que deixa tratar pra lá. diferente. E o outro, não. Quando tu fizer isso, tu perdeu o grupo. Agora, o Independiente, voltando aí os times, o Independiente que eu vi jogar mais recentemente, é um time com posse de bola, que joga parecido com o Grêmio. Time raçudo, chato de jogar. Ele mantém aquela base, né, da Recopa, mantém, não deve perder muita gente, não está ameaçado por nenhuma grande, porque são todos jogadores médios, né? Mas o Jogadores conjunto médios. ele é bom. Exatamente, O conjunto bem é bom. treinado. Bem treinado. O treinador, É bom. a gente conheceu bem, né? É aquele treinador que veio do polo e aplicou isso mesmo. diversas técnicas da equipe de polo no futebol. Isso aí, tá falando isso aí. O futebol ele é uma coisa muito encapsulada. Quase que ela não permite outros insumos de outros esportes, né? Aí quando o cara acha um nicho esse aí de pegar por exemplo, do futebol de salão, o futebol de salão, eu acho rico em Recurso técnico. Recurso técnico, né? Coisa que... Posse de bola, drible curto. Então, essas coisas tem que começar a migrar para o futebol também, para a gente começar a ter uma evolução maior do futebol. Primeiro cara que se falou no Rio Grande do Sul, oriundo do futebol de salão, que era craque, Paulo César Carpegiani. Pelo menos que eu ouvi falar. Não, é. Que eu ouvi falar.
E hoje em dia o Maicon e o Arthur, se nós vamos ver, jogam assim. O Rivelino, a origem dele é salão, e o Rivelino fazia coisinhas no campo. Né? Maicon e Arthur jogam distribuindo bola como se fossem o Maicon tem um drible, armadores. Drible de salão, que ele passa o pé na bola assim, puxa pro lado, é drible de salão aquilo. Não, e o Arthur também. Também. Aquela forma de reter bola ali, de proteger Olha com o só, corpo. eu já tinha falado pro Rex, a gente faz a captação lá, quando eu estava na escola, de fazer captação lá todo ano a gente faz uma sub-9 nova para poder depois, porque quando chega no 13 anos, a 13 vai para a base e a gente cria, a 9 vira 10 e aí sucessivamente. E onde é que a gente fazia toda a captação? Fizemos isso já há 8 anos, no salão. A gente promove torneios de salão, vários torneios de salão e futebol 7. Apura muito a técnica individual, né? O espaço reduzido, então ressalta mais quem joga mais, o técnico aparece mais do que... No futebol, um jogo profissional, quanto tempo tu toca na bola? 13 minutos, 4 minutos? Sim. Muito pouco. E quando reduz o campo, obviamente que aparece mais Então a captação no salão é muito boa. Teremos 2 grandes jogos do Campeonato Brasileiro enquanto a Libertadores não chega. O Internacional joga hoje contra o São Paulo. Eu acho que o Internacional vai arrancar um empatezinho amigo lá. O São Paulo está sem vários jogadores, né? Inclusive sem titular e reserva para algumas posições. Nenê e Cueva. O Nenê é o titular, o Cueva que geralmente substitui. Não joga o Hudson e não joga... Tem um outro atacante que não... O Valdívia não joga que seria o reserva dele. Bruno Henrique. Exatamente. Saiu o Marcos Guilherme também, que era o titular. Marcos Guilherme é titular. Era, né? O Bruno Henrique é do... Isso, confunde os dois. O Marcos Guilherme foi... O Bruno Henrique é do Corinthians. O Bruno Henrique é do Santos. Isso, exatamente. Do Santos. Marcos Guilherme estava no São Paulo emprestado pelo Atlético Paranaense e terminou o vínculo. Como o São Paulo não quis pagar o que o Atlético pedia, ele volta para Curitiba. Marcos Guilherme é titular e o Valdívia é reserva. O Nenê não joga, o reserva é o Cueva. Que está na seleção. Que está na seleção, não joga também. Então é o terceiro reserva. Tem um outro zagueiro, Bruno também, né? Breno. Não, o Breno está na seleção. Breno Está cedido a seleção para sparring. O Breno que está no sparring e o Rodrigo Caio que também está fora. Breno, não é Bruno Alves, o outro zagueiro? E ele está fora também. Está fora também. É isso que eu quero dizer. Está suspenso também, reforçando aqui o Bruno, que é Bruno também. Então, Bruno Alves, Nenê, Marcos Guilherme, Breno. Cuevas, Valdívia, Breno. Não, isso aí já dá para encarar. Então eu acho que o Internacional aí, que não tem D'Alessandro e Rodrigo Dourado, que são também dos melhores do time, não é que deu uma equilibrada, acho que deu uma equilibrada pró-Inter. Sim. Dá uma desequilibrada. Puxa para o lado do E amanhã o Grêmio terá todos os titulares à disposição, à exceção do Jeromel, por motivos óbvios, está na seleção brasileira. Então, eu vejo o Grêmio com vantagem também contra o Palmeiras. O Palmeiras ainda não tem entrosamento. O Palmeiras dentro desse modelo, o Palmeiras é um time que vai sair pro jogo, ele vai deixar o Grêmio jogar. Vai ser um grande jogo. Vai ser um belo jogo. 2 times com posse de bola. O Roger, os modelos de time dele são bons, né? Bem consistentes. Então, acho que vai ser um belo jogo. O Ramiro vai ser a opção do Renato. Ele vai conversar com o Renato e eles vão chegar a um denominador comum. O Arthur eu acho que vai jogar, até porque agora... O Ramiro foi só uma batida, né? Não foi nada mais grave. Ele estava com o pé inchado. Estava o pé inchado, mas aí acho que em 2 dias dá para recuperar. Mas talvez não tiver 100%, vai para o banco. Porque tem só mais 2 jogos depois, mais 2 jogos. Depois tem o América e aí o Sport também, no Recife. Aqui também o América, né? Aqui, e o América tem que levar, lá contra o Sport tem que levar todo mundo. Sim. O Sport é muito forte. O Sport, até porque o Grêmio vai conceder. Melhorou muito. Depois, né? O Sport começou estava horrível no começo, mas começou agora, ganhando o Palmeiras, 3-2 em casa. Contra o Inter não teve ataque. Contra o Inter nunca teve uma estocada, não teve uma chance de gol, teve um chute do Felipe Melo e... No último minuto teve aquela cabeçada para trás ali, que foi meio no afogadilho ali. O chute foi do Felipe Bastos. Felipe Melo é do Palmeiras. O Felipe Bastos. Felipe Bastos que joga ao lado do Anselmo, normalmente no... Ex-Grêmio. Aquele que entregou um Grenal. Tu olha assim, né? Na verdade, aquele Grêmio. Não entregou o Grenal, ele perdeu uma bola no. Mas no campo do Grêmio. No campo do Grêmio. É que o Inter tinha Nilmar e Valdívia voando. 2 balas. Quando. Passou. Não tinha. É que nem o Everton agora. E era uma jogada de falta pró-Grêmio, né?
Era uma jogada de falta pro Grêmio. Exato. E a bola bateu no travessão, se não me engano, nessa falta. Foi. Tchau. Então, pô... Absurdo total. Tudo. Quando é pra dar, né? Mas o Inter era muito superior na época. Mas o time do Diego Aguirre bem entrosado e o Grêmio... Aliás, esse é o fator que eu acho que pode desequilibrar hoje à noite em favor do São Paulo. O Diego Aguirre acertou o time do São Paulo. Tá com o Diego Souza numa grande frase. E nós conhecemos os times do Diego Aguirre. Eles são armados e pode entrar e sair peças. Mantém o mesmo esquema. Mantém o padrão, exatamente. O mesmo desenho. Mas eu acho que o Inter arranca um empate hoje lá e o Grêmio ganha amanhã. O Inter, se perder, o Inter está com 15 pontos. O Internacional cai lá para 7º, 8º lugar, 9º. Mas é que, do jeito que... Assim, ó, se tu ficar no bloco com mais de 50% de pontos e ficar nesse bloco aqui, a diferença é 1, 2, 3 pontos antes. Para tu subir. Sim, o próprio Fluminense. Não é absurdo, não pode distanciar muito. Tem que ver o que é o objetivo. Por exemplo, exatamente. O Fluminense já está a 6 do líder. Aí já começa a complicar. E o Inter já está a 5 do líder. E o Grêmio está a 4 do líder. Depende, se o objetivo é o título, já começa a ficar distante o Flamengo. Né? O Flamengo tem que torcer para o Fluminense, no caso. E a parada da Copa aí também vai reorganizar muita coisa, né? Uns vão perder, outros vão se organizar. Agora, se o Flamengo perder o Vinícius Júnior e o Paquetá, não... Desmancha o time. Termina o Flamengo, né? Eles têm velocidade, o Flamengo está vivendo dessas individualidades. O Paquetá, eu acho que até ele tá demais, porque ele está tentando fazer quase tudo no meio. Porque o resto é coadjuvante, né? Corre na volta. Quem é que corre? Pode ver, é o Paquetá. Arma, desarma, cumpra, vira, mexe, toca de lado. Faz gol. A defesa do Flamengo é lamentável. Ela é lenta. Nós temos visto. Eu até não sei o que o Inter quer com o Ilharão. Eu sinceramente, não entendo isso. Alguém falou no Grêmio, o Ilharão. Por mim, não. Pode deixar lá. Tá oferecendo, tarefando... Não, e outra coisa... Ele não guarda posição, né? O que eu não entendo é o seguinte. Os jogadores aqui do Internacional, o Inter não consegue desovar e tem que pagar um pedaço do salário. Está trazendo mais. Não, e aí tá com o William Arão querendo vir para cá e o Inter tem que ressarcir o Flamengo, além do próprio jogador. Não, aí não dá, né? Aí tem alguma coisa errada. Porque o jogador, quando está aqui, né, no estaleiro, ou que está ali encostado, né, ninguém quer. Está aí o Serras, está aí o Eduardo Henrique, está aí o Bob, agora volta o alemão, não volta o alemão e tudo mais. Aí o Inter, quando repassa, paga um pedaço do salário. Aí quando vem um cara do Flamengo que está lá encostado, tem que pagar o cara e mais o Flamengo. Não, aí tem alguma coisa errada. Não é possível. Ou o Inter facilita muito quando libera, ou complicam muito quando ele quer alguém. Né? Agora também tem que falar um lado bom do Internacional. O Internacional fez um baita negócio, foi com o Sacha. Não, esse aí foi um belo negócio. No momento certo. Por 6/12. Esse é legítimo 6/12. Sabe que ali eu fiz a leitura correta na época. Todo mundo queria o Zeca. O Corinthians queria, o Flamengo queria. O Grêmio queria, mas quando deu o valor... 2.800 de euros, né? E aí o Inter tinha o que o Santos queria, que era o Sacha, na hora certa. Não, aí fechou todo. Será que o presidente do Santos se arrependeu de dar aquela entrevista de que ia comprar o Sacha? Porque ele tinha até o fim do ano para administrar isso. Aí ele dá uma entrevista garantindo que vai comprar o Sacha. Na semana seguinte surge um interesse do exterior pelo Sacha. E aí ele apressa para negociar. Eu acho que a tacada foi esse interesse do exterior. Dupla cidadania italiana, o empresário viajando para o México. Acho que o Inter espalhou que ele poderia sair e o Santos se assustou e... É que o Zeca também não ia jogar no Santos, né? Não ia. Ele estava inviabilizado no Santos. Agora, o Internacional readquiriu um crédito aí com essa negociação. Agora, eu já disse ontem aqui, ou o Inter troca o negociador, bota o Rodrigo Caetano e tira o Roberto Melo, ou não sai mais negócio pelo Anselmo. Porque o Vinícius Prates não vai negociar mais com o Roberto Melo. E o Roberto Melo não vai negociar mais com o Vinícius Prates. E o Vinícius Prates é o que fala com o jogador. Mas o Rodrigo é que tem que entrar em campo agora. O Rodrigo é experiente nisso, né? Mas o vínculo do Anselmo é até quando? Até o fim do ano que vem. Fim do ano que vem. Então, realmente tem que negociar, não tem como. Tem que voltar para a mesa. Ou então ele volta para o Inter no fim do ano. Tem uma proposta para ele, né? Tem uma proposta de 3 milhões de euros.
O que eu falei com o Vinícius Prates é que pro jogador não foi oferecido aquele valor que vazou, de 450 mil. Que não é aquilo ali. E que a mulher do Anselmo não quer ir para a Arábia, só se for por muito dinheiro. Mas hoje a notícia que veio de lá é que segue o interesse. Não é que esgotaram as possibilidades. Segue o interesse do time do Carille lá, porque o Carille quer contar com o jogador. Ele agora tá dando as cartas. Bom, lá com os árabes lá é brincadeira. Agora abre o cofre e manda comprar. Ele tá com 2 caminhões de dinheiro só pra ele, né? Pois é, será imagina. que sobrou algum caminhão pra pagar o jogador? Lá com aqueles caras, é louco. Aquilo. Com o preço que tá o petróleo. E o petróleo tá baratinho agora, Tá bem baratinho, né? Deco, o que tem de bom nas categorias de base que o Grêmio vai aproveitar logo ali? Tem os do ano passado, que dentro da consistência do trabalho tem o Jean-Pierre, o próprio Patrick, tem o Vitor Bobsin. Marcelo Henrique é o melhor. Tem o TT, sim, já tá o Matheus Henrique. Matheus Henrique, já tá. Pô, mas hoje tá bravo. É que é tanto guri, né? O cara vai guardando. Então, Matheus Henrique. Tem o TT. Mateuzinho. Mateuzinho tá é tranquilo. melhor guardar Mateuzinho, que daí. Porque Henrique tem para tudo que é lado. Então a gente tem uma boa safras boas. Mas o cara que me chamou mais atenção foi o Matheus Henrique. Ele tem um estilo muito parecido com o Arthur. Ele é parecido com o Arthur. E ainda pisa mais na área que o Arthur. Mas o Grêmio já melhor é... que o Arthur, mas... Ele já é do Grêmio ou ele ainda está emprestado? Não, ele já está. Porque ele era do São Caetano, mas tinha empréstimo. Ele foi, mas depois voltou, é do Grêmio hoje. Hoje é do Grêmio. Então por isso que ele está recebendo mais. O TT é um belo jogador também. O TT é um beirada. O Bobsin é pro ano que vem? Sabe, mas todo mundo quer comprar o Bobsin. A concorrência é grande. O Grêmio tem bons jogadores no meio, né? Então, essa gurizada aqui, eles são bons também, mas olha só a concorrência que tem. Então, tem que dar um tempo para eles, né? Ainda tem... Pois é, o seu Verardi disse aqui que ele era contra emprestar o Jean-Pierre, mas eu não sei se não é bom o cara. Não, o Jean-Pierre acho que não... Eu ficaria com ele. Talvez emprestar, de repente, o Patrick. Para dar uma rodada. O Lima ganhou um belo corpo. Foi bom, né? Foi bom, fez bem pro Lima. E está entrando cada vez melhor. A gente vê a evolução dos jogadores, né? A evolução do Tassiano também. Mas o PP, como entra bem? O PP entra bem. Se bem que o Tassiano ele já é um pouco mais rodado. Ele tem 20 anos, né? Não, mas ele... Olha, estamos falando de 20 anos. Mas tu compara o Tassiano com ele mesmo, né? Sim, veio de uma Série B. Mas a gente nota que o Lima, a cada jogo que entra... O Leonardo entrou super bem no jogo agora, como lateral direito. Agora, esse Leonardo, eu queria ter o marketing desse Leonardo aí. Não, todo mundo faz questão de elogiar espontaneamente, como o Deco está fazendo aqui. E aí a gente vai olhar e não vê essas coisas. Não, mas eu tô... Não, mas é que o Matos decepcionou tanto que o Leonardo Gomes ganhou o lugar. Ganhou a esperança. Tu compara ele com ele mesmo. Ele, sabe, é o cara que vem no crescimento. Eu comparo sempre assim. O cara não, mas ele tem capacidade. Aí tu vai vendo que ele vai crescendo dentro do treinamento. Não, isso é legal. O Ramiro, por exemplo. O Ramiro virou titular incontestável. Sim, mas antes era um baixinho. Tivemos no Ramiro, é um anão. É um quebra-galho. O próprio Arthur mesmo. Não, tomara que você tenha razão. Rodeia muito. De que maneira vocês estão avaliando o Tony Anderson dentro do departamento de futebol? O Tassiano tem 23 anos. 23. O Tony Anderson, o Grêmio recebeu parte do percentual dele, mas para ficar com ele em definitivo tem que botar uma grana no final. 500 mil. Vale a pena. Não tem isso aí já tá. Seu Deco vai tirar da poupança. O Deco disse que bota. Olha aqui, já voltamos. Tira da poupança e... Bom, o Grêmio agora vai poder trocar, então, 5 e não 3. Nós estamos falando no intervalo aqui. Artigo 53 do regulamento da Conmebol. Até um total de 5 jogadores podem ser trocados na lista de 30 nas oitavas de final. A rigor, o Grêmio tem 3. Um que vai contratar, pode ser zagueiro, que pode contratar. Um é o Douglas e o outro é o André. E aí depende se não perder ninguém, né? E o Douglas está pronto. Pois é, o Douglas está pronto, o André está aí. Lincoln, tem chance? O Lincoln voltou, começou a treinar ontem. Ele está forte agora. Mas que o time da Turquia quer ficar com ele. É isso aí, foi o que eu vi ontem. O André foi no sorteio, vai voltar hoje. Eu vou saber melhor aí. Mas o André quer usar nota. Parece que o time da Turquia quer de novo. Bom, aí vamos ver. Aí se negocia, mas só completando, Rec, artigo 53 fala em 5 trocas na lista de 30 nas oitavas de final. 72 horas antes das oitavas de final. Artigo 54. Para as quartas de final,
também 72 horas antes, mais 2 trocas. E na semifinal, segundo o artigo 55, mais 2 trocas. Então até a final podem trocar 9 jogadores das equipes. Isso aí pode fazer o diferencial depois nos jogos, né? Pega o time, o caso do Estudiante, não tá tão bem, mas e agora você trocar 5 e botar 5 bala? Mas que o Estudiante não tem bala. Não tem bala. O Estudiante não, mas... Eu digo, em tese poderia. Sim, o Boca e o River é que tem bala. Mas, por exemplo, o Boca fala em contratar 6 jogadores, pela informação que trouxe o Léo Guettens. Para as oitavas de final pode inscrever 5. Então pode ter 5 Boca quer o goleiro Guzmán, Paton Guzmán, que estava no time... Agora do México. Mas é estranho um time do tamanho do Boca contratar um goleiro em junho, né? O Internacional uma vez... Mas é o início de Renan, lembra? Mas é o início de temporada deles. Mas o Inter uma vez trouxe o Renan. Sim. No meio da Libertadores da América. Dependendo do rendimento. Tinha o Lauro, o Abondanzieri. O Guzmán tá no Tigres, né? Tigres, exatamente. E o Renan Só que é caro, é um goleiro bem caro. E o Renan que foi mal no Mundial, né? No Internacional. O Renan que tá no grupo do Ceará, Tá na reserva do Ceará, né? Que carreira, né? Conturbada, porque pintou... Ele foi rei no Goiás, foi ídolo no Goiás. Né? No Inter mesmo, agora, pintou muito bem. A fase que tá o Marcelo Groi é... Espetáculo. Absurdo. Né? Tá dando tudo certo, aquela bola que ia entrar contra o Fluminense. Não, e ele tá assim, ele cresceu muito entre ele mesmo, né? Nos últimos 17 jogos, tomou 2 gols, sendo que foram 2 contra do Kenner. Impressionante. Não, e tá a técnica dele, assim, a segurança impressionante como evoluiu. O Internacional enfrenta o São Paulo hoje, 9h30 da noite no Morumbi. Dourado, suspenso pelo 3º amarelo, está fora. O D'Alessandro não sabe quando é que volta. Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Gabriel Dias ou Charles, Edenilson, Patrick, Luca, Potker. Leandro Damião. Em princípio, o time do Internacional poderia ser uma surpresa, ou aparecer o Nico Lopes ou o Rossi, o que eu não acredito. No Grêmio, definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores, agora é o Estudiantes, primeira partida na Argentina, segunda na Arena, avançando para as quartas, pega o vencedor de Tucumã e Atlético Nacional. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor enfrenta o Palmeiras amanhã, 9h45 na Arena. Em princípio, a previsão da Arena de 27 mil torcedores. Volante Ramiro é dúvida para a partida. E aí que eu estava dizendo aqui com o Deco, com o Léo e com o Maurício, de repente é uma conversa para saber o que é melhor para o futuro do jogador. Não da competição, né? Porque tem só mais 2 jogos antes da Copa e depois para. Luan, Arthur e Léo Moura voltam a ficar à disposição. O Estudiantes, adversário do Grêmio, nas oitavas de final. Tetracampeão da América, Estudiantes foi segundo no grupo F, que era o mesmo do Santos, que ficou em primeiro lugar. Perdeu as 2 para o Santos. Perdeu as 2 para o Santos, garantiu, mas deu uma saranda no Santos lá na Argentina. Garantiu a classificação na última rodada, estava perdendo por 1-0 para o Nacional e fez 3-1, que era o score que precisava. No campeonato argentino foi o 16º colocado entre 28 equipes. Não conseguiu sequer uma vaga para a Sul-Americana de 2019. Em 27 jogos, a equipe obteve 10 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, mais perdeu do que ganhou. Tem uma defesa sólida, pelo que se fala, porém um ataque pouco efetivo. Sofreu só 26 gols, mas marcou 25. Mas isso aí é o seguinte, né? O Cruzeiro é vice-líder do Campeonato Brasileiro, fez 6 gols em 9 rodadas. Defesa, né? Não, ele só ganha do Ceará e do Paraná no número de gols. E o Lagata Fernandes continua na reserva. Ele tá na reserva. Ele brigou para ir para os Estudiantes, aqui era reserva, vai para lá reserva. Fez uma cirurgia no pé, mas já poderia estar jogando. Lagata Fernandes. Mandar um abraço, o César Bueno, que mandou também uma mensagem pro Deco Nascimento na nossa live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Um abraço pro César Bueno, ainda tem um futuro pela frente aí, não emplacou esse ano no Grêmio aí. Ele está como coordenador no Curitiba agora. Voltou para a terra dele, né? Que legal que está nos assistindo. Sensacional, César. Agora estive no Paraná agora, tomamos um café junto lá no hotel, conversamos bastante com ele lá. É um cara sensacional. Agora, se vale como consolo para o César, não que ele precise ser consolado, já está bem empregado, o Anderson Moreira foi quase corrido do Internacional. Virou chacota muitas vezes no Grêmio, até porque tomou goleadas do Internacional, né? E
Deu a volta por cima, está aí com um belo esquema de jogo, fazendo uma campanha extraordinária no América Mineiro. E apostando no projeto, né? Criou um projeto, encampou, ano passado teve chance de sair, ficou. Manteve. Então tá aí, o César tá bem. Foi um problema, o César foi uma conjuntura aqui. Ele até entendeu bem o processo ali. Ele sabe que não. E também conosco acompanhando aqui o José Avelini Neto, dizendo que o programa é muito bom, sem demagogia, o melhor programa esportivo do estado. Continue assim, parabéns. A Avelina já quer a divulgação da revista Gol. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Golaço, assessoria ao consumidor, defende os consumidores na redução da prestação do veículo e de outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 950, já caiu para 475, vantagem inicial de R$20 mil. Quer dizer, na hora já conseguiu reduzir em 50% a prestação do veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 34 66 61 33. Fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Disso ninguém escapa. Mais de 40 anos de credibilidade. Diga, Maurício. Algumas informações aqui das últimas horas. Vamos lá. Nesse momento, rolando treino da seleção, Douglas Costa treina normalmente com o grupo, Renato Augusto segue na fisioterapia. Fredinho foi anunciado oficialmente pelo Manchester, isso significa que em uns 45 dias cai uma grana do mecanismo de solidariedade. 2,5%, tá bom? Não, mas para o Inter é 1%, é 4 milhões o Internacional vai levar. Porque quem formou foi o Galo Mineiro. Mas o máximo é 5, né? O máximo é 5%. Mas o Assis raptou ele lá do Atlético. Foi. Trouxe para o Porto Alegre. Depois cedeu para o Internacional, então tem várias Porto Alegre formações. leva um pouquinho, todo mundo leva um pouquinho. O Atlético Mineiro leva um pouquinho, o Internacional leva um pouquinho. O Atlético acho que até leva a maior parcela. E eu me lembro do presidente do Atlético, na época, que hoje é o prefeito de Belo Horizonte, ele me dizendo, chamando o Assis de cafajeste para cima, depois teve que negociar com o Assis a ida do Ronaldinho para lá. Né? Futebol é dinâmico. Futebol é dinâmico, é dinâmico. Tudo é dinâmico. E o futebol é tão dinâmico, todo mundo está reclamando do Sérgio Ramos, reclamaram do lance com o Salah. Apareceu uma égua prenha. Reclamaram do lance agora com o goleiro, o Karius disse que teve uma concussão por problema com ele. E agora o Sérgio Ramos deu uma entrevista e disse, só falta o Firmino ficar gripado e dizer que a culpa é minha também. Não, mas ele tem razão. Não, tudo é ele. Daqui a pouco, né, mas o vírus do Sérgio Ramos botaram em... Aquilo do Salah não foi, tu acha que foi por acaso? Mas tá dizendo foi o Salah que pegou ele. Mas quem prendeu o braço do cara e caiu junto com o braço? Aquilo foi banditismo. O Ipom. Tu acha mesmo? Mas tu certeza disso? Nem Ipom, a Federação de Judô divulgou uma nota dizendo que aquilo ali é um golpe proibido. Aquele é braçom, Valeu, obrigado, Deco. Obrigado, Maurício, obrigado. Valeu, boa viagem, Avelino. Não vai aprontar lá na Copa, porque os caras estão prendendo aí. Abraço.